Você já imaginou o que acontece quando 6 leões, irmãos de sangue, se unem em uma coalizão tão poderosa que nem mesmo os lendários reis da savana africana ousam desafiá-los? Na reserva de Sabisand, na África do Sul, conta-se uma história que parece ter saído de um épico cinematográfico. A ascensão de 6 leões que dominaram tudo o que viram pela frente e deixaram um legado marcado por conquistas, caos e mistério. Esses felinos conquistaram territórios, massacraram rivais e espalharam sua linhagem de forma arrebatadora. Mas, como toda grande história de poder, os dias de glória foram seguidos por quedas dolorosas e inevitáveis. É isso que veremos hoje no Ordinário Selvagem, então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Nos arredores da reserva de Sabisand, um vasto território de savanas extensas, 6 jovens leões, todos eles irmãos com cerca de 3 anos de idade, uniram-se em uma aliança forjada pelo sangue e impulsionada por um desejo insaciável de conquista. Chamados de Morro, essa coalizão surgiu sob circunstâncias pouco claras, mas com um único objetivo: dominar. Eles não estavam dispostos a ser apenas um grupo de leões nômades em busca de caça. Queriam deixar um rastro de poder que abalasse as estruturas da hierarquia felina na região. Aos olhos dos observadores, a coalizão Morro parecia invencível. Eles eram fortes, inteligentes e ousados. Cada membro tinha seu papel e estilo de caça, mas o que realmente selava a força do bando era a união de todos eles como um só organismo. Competitividade individual não existia. O coletivo era muito mais importante, e assim começava o reinado dos Morros. A savana aguarda com expectativa o primeiro grande confronto que definiria o destino de todos. Alguns quilômetros ao norte de Sabisand, havia uma coalizão de 3 leões que, até então, ostentavam uma reputação de ferocidade extrema. Quando os Morros colocaram esse território na mira, sabiam que esse embate seria um divisor de águas. Na calada da noite, 6 sombras felinas caminharam sorrateiras pela vegetação rasteira. Os 3 leões defensores, embora experientes, pareciam despreparados para a investida coordenada dos Morros. Em poucos instantes, a tranquilidade da savana foi substituída por rugidos ensurdecedores e o som de patas golpeando o solo ressecado. Como um exército disciplinado, os 6 leões avançaram em conjunto. As mordidas e golpes foram brutais. O bando do norte lutou bravamente, mas a vantagem numérica e a força avassaladora dos Morros prevaleceram. Os Morros haviam triunfado. E assim, ergueu-se o primeiro marco da lenda. A reserva de Sabisand tinha um novo prenúncio de caos. 6 leões que não conheciam a palavra derrota. Mas o apetite pela conquista não parou por aí. Conforme a fama dos Morros se espalhava, as histórias de sua sede de poder alcançaram até o extremo sul de Sabisand, onde 4 leões veteranos mantinham seu território. A segunda investida seria mais complexa, pois o Bando do Sul estava acostumado a confrontos e já tinha uma reputação lendária na região. Mesmo assim, a coalizão Morro não recuou. A nova batalha se estendeu por 2 dias inteiros de disputas intensas, numa sequência de ataques e recuos ininterruptos. A cada pôr do sol, os Morros se reorganizavam, lambendo suas feridas e voltavam ainda mais sedentos de vitória. Quando tudo terminou, o Bando do Sul encontrava-se em ruínas. 4 leões experientes foram subjugados e seus filhotes tiveram o mesmo destino brutal. Pois leões machos, ao tomar posse de um território, costumam matar a prole do reinado anterior para impor a sua própria linhagem.
Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com a AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Com a queda do Bando do Sul, um território ainda maior se abria para os morros, que agora se estendia em direção ao coração de Sabissande. Foi a partir dessa conquista que surgiram as primeiras dúvidas. Como um grupo jovem conseguia abater adversários tão robustos com tanta eficácia? Alguns atribuíam o sucesso à força bruta, outros mencionavam um nível de inteligência estratégico pouco comum nos leões. A verdade é que ninguém conseguia explicar totalmente a impressionante sequência de vitórias dos morros. Ao assumir o trono do Bando do Sul, os morros se depararam com uma situação inusitada. Havia nada menos que 12 leoas no território, todas elas habituadas aos machos anteriores. Longe de serem submissas, elas eram caçadoras experientes e poderiam representar um problema se decidissem retaliar. Matar as leoas não era uma opção. Elas eram, na visão dos morros, possuidoras de uma genética valiosa e absolutamente necessárias para perpetuar a linhagem. Foi quando a coalizão Morro demonstrou outra faceta do seu poder, a diplomacia. Em vez de atacar e derramar ainda mais sangue, os 6 irmãos optaram por rondar o território, apresentar oferendas de carne fresca e exibir sua força física de maneira calculada, rugindo, caminhando com imponência e ao mesmo tempo não demonstrando intenção de ataque. Foi uma jogada arriscada, mas que aos poucos quebrou a resistência das leoas, até que elas finalmente aceitaram esses novos reis. Esse passo não apenas garantiu a sobrevivência e potencial reprodução de uma nova geração de leões, mas também firmou a reputação dos morros não apenas como matadores sanguinários, mas também como mestres da persuasão. Mesmo a savana selvagem tem as suas sutilezas. Conforme sua influência se espalhava, seu território crescia, chegando a conquistar cerca de 670 quilômetros quadrados de savana. 30 filhotes carregavam sua genética e seu reinado era o mais promissor já visto. Com muitos bandos e um vasto território, eles mantinham duplas atuando em diferentes áreas, deixando a reunião da coalizão inteira apenas para confrontos de grande porte. A queda. Contudo, o destino costuma cobrar caro quando se alcança tanto poder. E com os morros não foi diferente. A primeira grande perda veio de forma inesperada, em um momento aparentemente rotineiro, o de caça. Diferentemente da maioria dos leões, acostumados a delegar a maior parte das caçadas às fêmeas, os morros faziam questão de participar ativamente da busca por presas. E foi durante uma investida contra uma manada de búfalos que o mais jovem dos 6 irmãos foi atingido de forma letal. Enquanto ele cravava os dentes em um búfalo, outro animal repentinamente veio pela lateral e com um único golpe certeiro de seu chifre perfurou o abdômen do leão. Apesar de fugir, o felino carregava consigo uma ferida mortal que infeccionou rapidamente. Em menos de uma semana, ele sucumbiu à dor e à infecção. Essa perda abalou profundamente a coalizão. Afinal, era a primeira vez que a invencibilidade dos morros era colocada em xeque. Mas os 5 irmãos que restaram não tinham ideia de que esse seria apenas o começo de uma série de infortúnios. Anos se passaram e o domínio dos morros parecia inabalável, porém o tempo sempre cobra seu preço. No mundo selvagem, um leão não costuma chegar muito além dos 12 anos de idade.
As batalhas, a ampla extensão territorial e a necessidade de vigilância constante minaram gradualmente a saúde e a disposição desses reis da savana. E foi então que os rivais mais jovens começaram a farejar brechas. Em um dia de calor intenso, enquanto um dos irmãos patrulhava sozinho às margens de um rio, ele foi surpreendido por um leão nômade, no auge de sua forma física. A luta foi rápida e definitiva. Surpreendido e sem chance de reforços, o morro veterano sucumbiu sob a garra ágil do seu adversário. Agora, reduzidos a 4, os morros percebiam que precisavam se manter próximos, pois qualquer descuido poderia significar o fim. Infelizmente, a idade traz também limitações e fraquezas, algo que 3 leões nômades mais jovens notaram imediatamente. Sentindo o cheiro de oportunidade, eles decidiram invadir parte do vasto território dominado pela coalizão. O embate aconteceu. Os morros conseguiram derrubar o inimigo, mas seus 3 veteranos remanescentes saíram gravemente feridos, e 2 acabaram não resistindo aos ferimentos. Com apenas um membro sobrevivente, idoso e muito ferido, a coalizão morro chegava ao seu fim definitivo. Esse último leão, isolado e incapaz de defender o vasto território, escolheu se afastar, parando de se alimentar até que a morte o levasse, como se desistisse de um reinado que já estava fadado a ruir. Legado ou lenda? Mas será que tudo isso é verdade ou apenas mais um mito da savana? Embora a história dos morros apareça em fóruns sul-africanos e americanos, há grandes controvérsias sobre a existência real dessa coalizão. Muitos apontam falta de registros confiáveis e sugerem que essas narrativas possam ter sido inspiradas em coalizões de leões mundialmente famosas, como os Mapogos, por exemplo, que realmente aterrorizaram Sabisande. Algumas pessoas alimentam seus canais aqui no YouTube com vídeos que juram ser da coalizão morro. Não podemos mostrá-los aqui por questões de direitos autorais, mas basta uma busca rápida na plataforma que você encontra. Por isso, se você sabe mais alguma informação sobre eles, registre nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir, fui!